Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. O tema do programa de hoje é do interesse de todos nós, a internet segura. Sim, a internet é essa base tecnológica da rápida informação e de acesso a vários serviços úteis e de entretenimento. Por isso passamos boa parte do nosso dia conectados. Mas será que estamos usando essa comunicação de maneira segura? Junto com o crescimento do uso da internet, surgiu uma preocupação com a segurança da informação que circula na rede. Por conta disso, foram criadas regras para nos proteger. Mas outro fenômeno preocupante foi o surgimento das notícias falsas ou o uso das notícias falsas na rede, as famosas fake news, esse termo em inglês que começou a ser difundido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a corrida presidencial lá em 2016, para definir, segundo ele, o trabalho dos jornalistas e analistas da mídia no geral, normalizando inclusive essa expressão entre seus apoiadores ao redor do mundo. Então nós vamos falar sobre fake news e sobre segurança digital e recebemos o advogado e professor universitário, professor Herbert Lopes, professor da Unievangélica da cidade de Anápolis, em Goiás. Bem-vindo, Herbert Lopes. Bom, Diego, é um prazer estar aqui mais uma vez na TV Pai Eterno, debatendo uma temática tão importante e que tanto nos assola e nos assusta nos dias de hoje. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E também recebemos o professor de Ciência da Comunicação da PUC Goiás e da Universidade Federal de Goiás, professor Luiz Signates. Bem-vindo. Obrigado, Diego. Prazer enorme estar com vocês nesse momento. Muito bem. E eu começo com o professor Herbert, porque a internet, ela, quando surge, as pessoas olhavam com desconfiança, mas depois criaram uma confiança e passaram a se comunicar utilizando os meios que essa tecnologia proporcionou, mas parece que ao longo do tempo, à medida que o uso foi crescendo, a internet foi se tornando cada vez menos segura. São notícias de golpes, são notícias falsas que são divulgadas. Aí, a partir do olhar dos seus estudos, professor Herbert, eu posso dizer que a internet é, sim, uma ferramenta segura para a comunicação e para a interação entre as pessoas? Sim. A internet é um campo, sim, seguro. Na realidade, quando se fala da questão da internet no Brasil, nós percebemos que a legislação já vem amparando a situação da internet, o sigilo e toda a questão, desde a Constituição de 88, historicamente, se for falar pela questão do sigilo. Posteriormente, nós temos aí várias legislações que vieram também trazer a proteção às situações, né, os fatos humanos ou atos humanos realizados ali em âmbito virtual. Porque, por exemplo, muitas vezes o pessoal confundia e achava que o campo da internet era uma área livre, em que poderia cometer qualquer tipo de crime, qualquer situação, qualquer palavra ou ofensa, sem que isso daí tivesse alguma repercussão. E não é bem assim. Então a internet hoje ela tem sim a sua segurança, são várias as legislações que o país hoje possui, né? Infelizmente, o que ocorre com o benefício, muitas vezes vem também aí um malefício. O malefício da internet com o benefício, que é a questão de uma comunicação e uma troca de informações mais rápida, também veio aí um crime que, de certo modo, atinge pessoas de pontos distantes. Como você bem colocou aqui, a questão de que ocorre com crimes de fraudes, entre outros. Então, a internet sim é um campo seguro, amparado hoje pela legislação. O problema é saber usar bem a internet e evitar algumas dificuldades que, na verdade, podem ser evitadas. Então, é um campo, sim, seguro. Então, as pessoas não precisam ter medo de cada vez termos mais serviços, relações de consumo, relações pessoais acontecendo nesse ambiente virtual. É seguro. A gente é que tem que saber como, digamos, relacionar-se neste ambiente. Sim, exatamente. Eu não vejo a internet como uma área hoje de risco. Pelo contrário, nós percebemos que o Brasil ele tem se tornado aí, em âmbito da questão de um país digital, ele tem crescido, né, e tem andado e galgado a grandes passos. Nós percebemos aí o acesso hoje que nós temos, por exemplo, pelo Portal Gov, em que o acesso que você faz, você tem ali, né, uma gama de serviços e opções do serviço público, em que você pode acessar, um exemplo, o meu INSS, o CNH Digital, o portal do SUS,
tudo através de um único cadastro, né, que é através do portal Gov. Então a internet é sim hoje uma área segura e que vem, né, e veio, na realidade, é bem clichê falar, mas veio para ficar. Exatamente, e com certeza não tem jeito de fugir dela, né? Tem esse aspecto positivo. Agora, professor Signatti, na abertura do programa, eu li aqui um texto que falava que das fake news e do advento das fake news, inclusive ligado com a campanha eleitoral do presidente Donald Trump. Mas fake news é um fenômeno mais antigo, até anterior à internet. As pessoas já espalhavam notícias falsas bem antes da internet ou até mesmo antes da escrita. Só que hoje a gente tem a sensação que existe uma indústria que produz fake news, pelo menos uma sensação que a gente tem. Quem que é o dono da indústria? É irmão do mercado, amigo de quem é essa indústria de fake news? E o que ela ganha com isso? Olha, o que você disse está muito correto, Diego. Essa noção presente, contemporânea de fake news, com a utilização da internet, especialmente das redes sociais, ela vai emergir com significação no ano de 2016. E eu acho até irônico. Como você disse, foi o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que propagou a noção de fake news, acusando a imprensa disso. E, na verdade, foi a campanha dele que usou mais vastamente a produção de notícia falsa para combater adversários. Houve uma empresa que prestou serviço para a campanha de Donald Trump, chamada Cambridge Analytics, naquela época, em junho de 2016, e que utilizava desses aplicativos de inteligência artificial para entrar no Facebook e coletar do Facebook as descrições e mensagens de perfil das pessoas, separando as pessoas em grupos conforme os sentimentos delas. E passaram a bombardear essas pessoas com informações falsas ou parcialmente falsas que convergiam com os interesses de campanha de Donald Trump, movimentando, reforçando o sentimento dessas pessoas. Isso gerou um impacto muito grande. A Cambridge Analytics depois utilizou essa mesma estratégia em agosto do mesmo ano de 2016 na Grã-Bretanha, naquele plebiscito que terminou retirando a Grã-Bretanha da zona do euro na Europa, e o chamado Brexit, que é BR de Grã-Bretanha, e Exit, de saída da Grã-Bretanha, que foi o não que venceu o plebiscito, também movimentado por essa mesma empresa. Meses depois, a empresa Cambridge Analytica foi processada, e processada hoje ela se encontra extinta, por causa que foi culpabilizada por tudo o que aconteceu. Um processo vasto de produção industrial, como você disse, de mentira, voltado para determinados propósitos. Isso depois foi usado no Brasil em 2018 na campanha de Jair Bolsonaro, mas já não mais a Cambridge Analytica, mas uma das pessoas que trabalharam nessa empresa, que foi o Steve Bannon, se encontra hoje enfrentando um processo violento nos Estados Unidos pelas mesmas razões. Então, eu diria que os donos das fake news, aqueles que produzem as fake news, são os fortes grupos de interesse, com muito dinheiro, para impulsionar essas notícias e fazer com que elas viralizem, contando para isso com um desenvolvimento tecnológico muito grande, que são as redes neurais, as inteligências artificiais, cuja capacidade de processamento consegue separar eu e você em pontos específicos o meu sentimento para me bombardear com propaganda e com informação que coincida com esses meus sentimentos. O espectador que esteja nos assistindo agora pode fazer uma experiência, entrar no Google e digitar, por exemplo, fogão a gás no programa de busca do Google. E depois fechar o Google e entrar no Facebook. E você vai ver que imediatamente depois no Facebook, muito provavelmente, na linha de tempo das suas mensagens, vai aparecer publicidade relacionada a fogão a gás. Por quê? Porque essas redes neurais captam, numa velocidade muito grande, essas movimentações de interesse da gente dentro da internet e passam a nos bombardear com aquilo que esses aplicativos interpretam como sendo o nosso desejo ou o nosso sentimento. O fake news, ele não é um engano, não é uma mentira simples, como essas que existem desde a história da humanidade. O fake news é, como você disse,
uma produção estratégica, pensada. Quem produz fake news sabe que isso é mentira e divulgada de uma maneira massiva, feita para manipular opiniões e comportamentos das pessoas. É daí a relevância que isso tem, né? E que, como disse o professor, a legislação está em desenvolvimento, mas eu acredito, professor Herbert, que junto com a legislação nós precisamos desenvolver uma cultura nas sociedades de rejeição e de desprestígio das fake news, a fim de que a internet possa ser cada vez mais segura e a fim de que a gente, claro, saiba utilizá-la de maneira apropriada. O professor Signatis falou muito, assim, é bom porque o senhor mostrou exemplos concretos e que muita gente não acredita, ou seja, dá para saber quem foi, com qual interesse. No governo que terminou agora, o governo Bolsonaro, falava-se do gabinete do ódio que estava produzindo dentro do Palácio do Planalto informações nesse sentido, e no atual governo se fala que vai se criar uma estrutura parecida, só que como gabinete do amor, mas também vai esparramar notícias com algum interesse, né? E aí eu pergunto, professor Herbert, seguindo aqui a linha do questionamento feito pelo professor Signatis, como é que está a legislação, né? Se eu sei quem foi, se eu consigo descobrir quem foi, existe como defender ou punir quem divulga uma notícia falsa ou com algum interesse que tem consequência na vida econômica, política de um país, por exemplo? Sim, existe. Até que a primeira preocupação que se tem no legislativo é definir essa palavra, né? Fake news. Na verdade, no Brasil, em nenhuma legislação se traz esse nome. Primeiro porque está no inglês, não é só isso. Primeiro porque aqui a gente trabalha com o critério de desinformação. Uma informação que foge à realidade ou foge à verdade. Então, o critério hoje, a palavra com que eles trabalham se chama desinformação. Há um projeto, não só um, mas vários projetos de leis hoje que tramitam ali na Câmara dos Deputados. O principal deles, né, trabalha com a questão da desinformação e tenta criminalizar. No Brasil hoje, existe crime de espalhar uma notícia falsa? Na verdade, há a tipificação criminal no crime eleitoral, como uma questão de crime eleitoral, quando um candidato usa em detrimento do outro para conseguir um benefício. Isso é um crime eleitoral. Mas o fato da gente falar desinformação é porque a fake news se popularizou com esse nome. Fake news. Aí um fala, isso é mentira, é fake news. Isso é fake news. Primeira coisa é definir o que é a fake news. Inclusive, essa fala do que ocorreu na Cambridge Analytica em 2016 e que ocorreu no Brexit posteriormente, ali eu chego a dizer, por exemplo, até a campanha que Donald Trump fez à época, não chega a ser uma situação de fake news, mas o que ele se utilizava era o que a gente conhece por dark posts. O que é isso, dark post? É justamente ele pegar um determinado área, ou um campo, ou um público, e ali ele mandar conforme as suas preferências. Mas quem faz isso? O Google. O próprio Google faz isso. Esse tipo de informação que o professor Signatis acabou de falar, que quando você faz uma pesquisa e ela aparece para você nas suas redes sociais, é o que a gente chama de dark posts, ou que o Google chama de Google Ads, ADS. Isso daí é baseado no que a gente chama de política de privacidade ou cookies. Toda vez que você acessa a internet, ali vai aparecer o seguinte: aceitar cookies ou rejeitar todos os cookies. É justamente isso, é o que a gente chama de biscoito, né? No português seria aceitar o biscoito ou rejeitar o biscoito. Então, quando você aceita, você está transmitindo, né, ali e permitindo que esses sites em que você acessa compartilhem as suas informações e os seus dados. No Brasil, então, tem uma lei hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente veicular e tentar proteger o cidadão, ou que a gente estranhamente chama a pessoa que usa uma rede social de usuário. Né? E é até incrível porque só em duas indústrias a gente tipifica o cidadão como usuário. Uma delas é da rede social, a outra é do mundo das drogas. Não sei se é porque as duas viciam. Tem esse problema. Mas só uma informação técnica, que é muito interessante. A gente acessa os sites e eles sempre fazem essa pergunta. A gente deve sempre aceitar ou rejeitar? O que é mais seguro? Todos. Rejeitar todos. Mas mesmo assim eles são insistentes, eles não cumprem com essa questão. Mas por quê? Porque tem legislação, mas ainda não aplicam multa. A multa está prevista para começar a aplicar agora, 2023. Né? A Associação Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela demorou muito a ser formada. A legislação existe no Brasil desde 2016. Né? Então, só que até hoje, 2018. Só que até hoje não tem ali a sua eficácia.
Eu fiz a lei, mas eu não criei o fiscal. Então, ela não tem ali a sua amplitude. Existe a lei, mas ela está sendo cumprida? Ainda não. Esperamos que esse 2023 comece. Mas o senhor já me deu uma dica muito importante também para você que está em casa. A gente entra nos sites, os sites obrigatoriamente têm que fazer essa pergunta, é o que diz a legislação, então o mais seguro seria rejeitar. Agora, com relação ao fenômeno da desinformação, professor Signates, ou das fake news, qual que é a nossa maior defesa? Mais informação. Só que também existe um trabalho, uma ação de desconstrução da mídia profissional e que nos coloca sempre numa situação muito delicada, né? Porque mesmo os grandes veículos da mídia são constantemente questionados. Como fazer essa ação cultural que o senhor falava agora há pouco de valorização do trabalho que a mídia tradicional ou a comunicação profissional faz? Diego, essa é a pergunta que vale $1 bilhão. A resposta definitiva para ela é a resposta que todos nós buscamos, que todos nós que pesquisamos o assunto em todas as áreas, a gente quer saber. Nós sabemos que, como disse o professor Heber, que esse é o grande tema do mundo hoje. Os legisladores de todos os países do mundo hoje, praticamente, estão discutindo essa questão. Esse é um problema seríssimo, porque se descobriu que isso interfere nos processos eleitorais, isso movimenta as decisões políticas das democracias, e isso, pelo fato de esse uso relatado, como o Google Ads, como essas vinculações das nossas postagens aos nossos sentimentos e o bombardeio de informações sobre nós, a partir dessas captações feitas pelas redes de inteligência artificial, isso utilizado estrategicamente para bombardeio de notícias falsas, para destruição de imagens das pessoas, para mudança de comportamento, para a alteração das crenças das pessoas, se revelou um problema seríssimo. Então, eu diria para você, tentando dar uma resposta jamais definitiva para essa sua pergunta, porque ela é uma pergunta que é a mais relevante de todas, eu diria para você que as ações de combate às fake news e de defesa para os seus efeitos, ela se dá em vários aspectos, em vários pontos. Um deles é esse que a gente está tratando agora, o desenvolvimento de uma legislação que dê ao Estado condições de regular o sistema de divulgação de notícias dentro da internet. É preciso que se diga que é um tema melindroso, porque a internet conseguiu, de certa forma, pelo menos em termos de relação simbólica, misturar a vida pública com a vida privada. E nós sabemos que o direito público tem que ser extraordinariamente transparente, mas na vida privada nós temos direito a sigilo, nós temos direito à proteção dos nossos dados. No entanto, a gente se manifesta em público. Aonde termina o privado e começa o público? Aonde termina o público e começa o privado? Essa é uma questão que se movimenta no campo da legislação, é uma questão dificílima. Nós temos, às vezes, legislações boas, que, como disse o professor, não são eficazes, e nós temos ações que, às vezes, de juízes, do judiciário, hoje em dia, nós temos visto. Ações que, às vezes, ultrapassam o âmbito da legislação na tentativa de conter os efeitos nocivos ou os efeitos considerados indesejáveis desse tipo de comportamento dentro da rede social. Então, o desenvolvimento da legislação é uma coisa que está sendo discutida mundialmente e nós temos que construir. Um outro campo de batalha para o combate às fake news é o desenvolvimento de uma cultura de integridade dentro da internet. E aí nós temos que colocar esses processos comunicacionais em discussão dentro das escolas, nós temos que educar os nossos filhos para que defendam dessas fake news. É preciso, sobretudo, que o espectador que está nos acompanhando saiba uma coisa que é muito importante, que fake news não é engano, não é erro, não é equívoco. Não é a mentira simples, não é boato, não é fofoca. O boato e a fofoca acontecem desde que o mundo é mundo, desde a antiguidade que existe boato e fofoca. Isso faz parte da condição, da natureza das nossas comunicações interpessoais. Então, não é uma coisa muito grave.
A desinformação, e o professor está certo, a noção de desinformação é a noção acadêmica, para o que a gente vem chamando de fake news. O problema da desinformação, a seriedade dele está em que ele é utilizado por pessoas com poder, com grande capital, com uma capacidade de financiamento muito grande e com interesses muito pesados. Essa é a questão. E a viralização de fake news, ela devagarinho tem que ser contida. E um dos processos é educar as pessoas para isso. As pessoas, por exemplo, isso a gente tem que dar conta de inverter, viu, Diego? Sim. Retornar cada vez mais a credibilidade da imprensa, a credibilidade do jornalismo. Nós precisamos de um jornalismo comprometido com a verdade, às vezes contra interesses poderosos, para que o próprio jornalismo sobreviva. Porque nós ainda temos a condição, Diego, do internauta, quando ele desconfia de alguma informação que ele recebe, para que nós confirmemos se aquela informação é verdadeira ou não, um dos nossos gestos é ir nos sites da grande imprensa. É ir nos sites que são aqueles sites mais robustos em termos de informação e que a gente presume que eles sejam comprometidos com a verdade jornalística. E aí a gente consegue constatar, não somente os sites oficiais. E é muito por causa disso, promotores de fake news, que aqueles que são mais interessados nesse tipo de divulgação, batem tanto na imprensa. Todas as vezes que você vê um político ou um governante reclamando muito da imprensa, você desconfia dele. Porque ele está reclamando de ser questionado, ele está com medo de determinadas informações, porque a imprensa ele não consegue controlar a imprensa, e determinadas informações negativas a ele sejam divulgadas. Professor Signato. O problema do Trump era esse. Então, a questão toda é essa, que é fundamental que as pessoas cada vez mais aprendam a desconfiar, inclusive, que é uma coisa muito difícil, dos próprios sentimentos em relação às notícias. Porque a gente, às vezes, recebe um sentimento, uma notícia que corresponde tanto, que é tão parecida com o que a gente pensa, que mesmo que não seja verdade, a gente conta que deveria ser e sai divulgando e sai propagando. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso tem efeitos. Professor Signato, o senhor falou uma palavra mas antes de falar dessa palavra que o senhor usou, que eu quero que o professor Herbert Lopes comente. Também nesse movimento da imprensa, da credibilidade da mídia profissional, não vou dizer tradicional, mas profissional, porque as plataformas são várias, também passa pela capacidade de fazer autocrítica e de reconhecer erros históricos. E eu tenho percebido que isso tem começado a acontecer e acho que isso faz parte do movimento interessante para que a gente possa restaurar essa imagem profissional da comunicação. Mas, professor Herbert, professor Luiz Signato falou a palavra regulação. E isso sempre, às vezes, é interpretado como censura, limitação da liberdade. O atual governo sempre discute, quer colocar o assunto na mesa da regulação da mídia. Rapidamente, porque o nosso tempo está quase esgotado. Regulação da mídia, seja a mídia tradicional, seja da internet, significa censura? Significa limitar a liberdade de expressão? Significa. Eu discordo totalmente desse tipo de posicionamento quando o governo coloca essa questão que ele vai regulamentar a mídia. Que jeito? Ele vai criar um tribunal da verdade? Agora nós vamos ver 1984, George Orwell. Então eu discordo nesse sentido porque seria então um dono da verdade essa questão. Então é complicado demais trabalhar com essa questão em que eu vou regulamentar a mídia. Eu posso te dar um exemplo, coisa rápida. Recentemente eu fiz aqui um post no meu Instagram falando sobre a questão do auxílio reclusão. Diversos compartilhamentos de forma totalmente equivocada falando de um benefício previdenciário que existe desde 1900. E fiz o post, publiquei aqui agora como um anúncio pago no meu Instagram. 4 horas depois, a mídia social acabou bloqueando porque falou que feria algum dos critérios de política de privacidade. Mas a plataforma não me disse qual foi o critério de privacidade que eu violei. Então, o problema, justamente você regulamentar a questão da mídia, é você tentar impor o tipo, ou o que você pode falar, o que seria uma verdade. O problema não é a questão da legislação. O problema é que a plataforma de mídia hoje, por exemplo, o Instagram, ele faz esse bloqueio porque ele é o único que sofre hoje uma sanção, através da justiça. Eu, pessoa física, não sofro nenhuma sanção. Se eu pego uma mensagem aqui, transmito para você, você fala assim, isso aqui é mentira, rapaz, como é que você transmite um negócio desse? Não tem uma sanção criminal para mim nesse aspecto.
Só se eu for um político que estiver usando para ganhar votos e ali denegrir a imagem do meu colega político. Mas eu, pessoa física, mandar uma mensagem, essas mensagens de tiozão que eles mandam aí no grupo, e vem aquelas você sabe assim, poxa, isso é uma mentira, não é? Ninguém acredita nessa história. Isso não há uma criminalização para isso. Mas hoje o governo falar que vai tentar regulamentar a mídia é balela. Não dá para acreditar numa situação dessa, porque senão ele estaria criando um tribunal, não é, para tipificar o que é verdade ou o que não é. Então isso é muito complexo. Quem não me garante que ele vai utilizar para benefício próprio? Né? Então esse é o grande problema dessa situação. Deve ser discutido em relação a essa questão? Óbvio, claro que deve. A gente deve discutir isso, até porque nós vivemos num Estado democrático de direito, que é uma palavra que está tão na mídia hoje. Mas será que, de certa forma, o próprio governo vai trabalhar de forma isenta? Ele vai buscar, de fato, ali melhoria ao seu cidadão? Então é a dúvida que eu também tenho em relação a essa questão. Muito bem, infelizmente nosso tempo está esgotado, o assunto é muito importante e a gente espera que com essa conversa aqui a gente desperte o interesse de você, telespectador, a buscar se informar melhor e a discutir esse assunto também da internet segura, das fake news e, como agora no final, do nosso acesso aos meios de comunicação a serviço da democracia, a serviço da liberdade de expressão. O assunto não está esgotado, mas a gente pode voltar nesse assunto outras vezes. Muito obrigado, professor Herbert Lopes, professor universitário da Unievangélica, pela participação. Agradeço, muito obrigado, Diego. Professor Luiz Ignazio, um prazer conhecê-lo também, estar aqui partilhando um pouco do tempo e aprendendo com o senhor em relação a esse assunto. Muito obrigado. Obrigado, professor Luiz Ignazio, professor de comunicação, de ciência da religião, na PUC Goiás e também na Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado, professor Luiz Ignazio. Obrigado, Diego. Obrigado, professor Herbert. É sempre um prazer trabalhar esse assunto. Eu considero que esse assunto seja de extraordinária importância nos dias que passam. Talvez nós não tenhamos na vida pública do Brasil e do mundo hoje um assunto mais importante do que esse, do ponto de vista da nossa cultura, da construção da nossa civilização. Obrigado demais. Eu fico à disposição de vocês sempre que vocês quiserem julgar que eu possa ser útil. Obrigado. Muito obrigado e obrigado a você que acompanhou o programa de hoje. Até a próxima semana.